Já parou para pensar que tem histórias que se perdem no meio do caminho? E que tem lugares que já foram símbolos de requinte, mas hoje são testemunhas silenciosas de seu passado? Neste episódio do Patrimônio, nós vamos desvendar os mistérios da balaustrada das trincheiras. Um cantinho de João Pessoa que já viu pôr do sóis inesquecíveis. E no episódio do Patrimônio de hoje, a gente te convida a pensar além do abandono e te fazer sentir, pensar e quem sabe até querer visitar esse pedacinho da nossa história. Estão prontos para essa? Bora? Já observou que cada pedacinho da nossa cidade é um portal para o passado? Que cada estrutura, por mais esquecida que pareça, pulsa com a memória de quem construiu e de quem por ela passa. Hoje o Patrimônio se aventura por um desses portais, em um monumento que se estende por mais de 300 metros. O nosso rolê começa direto da Rua das Trincheiras. Era o point da elite pessoense. Estava sendo construído grandes casarões, então a balaustrada das trincheiras vem nesse momento, realmente de embelezamento da cidade, onde várias avenidas eram alargadas, casarões eram construídos, inclusive a iluminação pública passava por uma reforma, porque ditava como a vida social estava colocada, principalmente à noite, né, que precisava dessa iluminação. Então realmente era um projeto de modernização onde a balaustrada das trincheiras vai nascer para atender essas elites. Essa rua é a artéria vital que liga o centro histórico a Jaguaribe. E aqui a gente encontra casarões históricos com sua arquitetura eclética, construídos pelos barões do açúcar e do algodão. Por aqui já morou até governador. E todos eles buscavam a mesma coisa: a brisa, a vista e o luxo de viver aqui. Vocês já se perguntaram o porquê do nome Trincheiras? A Rua das Trincheiras e a Balaustrada das Trincheiras levam esse nome porque lá em 1710, o então governador João da Maia Gama mandou cavar trincheiras por aqui, para se proteger da Guerra dos Mascates, que acontecia lá em Pernambuco. Era uma época de muita tensão e essas terras já eram palco de muitas estratégias de defesa. E de certo modo, a balaustrada herda essa memória de resistência, proteção e de defesa. Que a gente ainda vivia um momento muito conturbado politicamente, muito instável, tanto no contexto nacional quanto aqui no estado da Paraíba. Relembrar que a gente vivia aquele momento da política do café com leite, onde os estados do Sudeste coordenavam, né, comandavam o sistema político na esfera federal. Aqui na Paraíba não era diferente. As grandes oligarquias, né, que eram esses grupos de elite, por vezes familiares, eles comandavam como esse sistema, esse jogo político estava disposto, né? Relembrar também o papel dos coronéis, né, desse sistema coronelista, que ditavam quem iria ocupar o quê, quem deveria ser votado. Então, assim, era um momento muito conturbado, onde as eleições eram constantemente fraudadas, né? Era um sistema de eleições abertas. Então, era isso, a população passava, mesmo no campo quanto na cidade, por um momento de muita escassez, de muita desigualdade. Então era muito complexo esse cenário político e social, tanto do nosso estado quanto nacionalmente, né? E falando nela, a Balaustrada das Trincheiras, erguida em 1918 sob a batuta do então governador Francisco Camilo de Holanda, não nasceu apenas para ser uma muralha de contenção. Longe disso, com um projeto sofisticado e uma engenharia que prezava pela simplicidade e também pela solidez, a Balaustrada das Trincheiras veio para proteger. Também se tornou um ponto de encontro, um verdadeiro cartão postal, onde se podia admirar as matas compactas do Baixo Paraíba, da Ilha do Bispo e também de Santa Rita. A balaustrada
era o point da elite pessoense. Os Barões do Açúcar vinham aqui para admirar um pôr do sol que muito provavelmente devia ser um espetáculo, mas que hoje lamentavelmente se perde entre a correria e o descaso. De um mirante espetacular, a paisagem se transformou e a fábrica de cimento, erguida lá na Ilha do Bispo nos anos 30, veio para encobrir uma parte do que antes era uma vista de tirar o fôlego. E de repente, aquele espetacular panorama deu lugar a uma paisagem, digamos, menos poética. A balaustrada era o marco da modernização do governo de Camilo de Holanda, alinhado às reformas sanitaristas de Saturnino de Brito. Era um projeto sofisticado que transformou uma simples muralha de contenção de erosão em uma espécie de praça. Mas o crescimento da cidade para o litoral, a fábrica de cimento e o aumento do tráfego de veículos pesados contribuiu para a sua desvalorização. Os ricos foram se mudando e o que era glamuroso foi virando um símbolo de abandono. Um dos marcos é a construção da Avenida Epitácio Pessoa, né, que vai ser esse grande corredor que determina para onde essa cidade iria crescer, né? Então, essa elite sai daquela região central e vai passar a ocupar cada vez mais da Praça da Independência, hoje em dia, até a região das praias, né? Vai ser um processo gradual, mas que vai acontecer. Outro fator é a construção da fábrica de cimentos, a Simpol, que vai reconfigurar a vista que existia ali, né, da balaustrada das trincheiras, daquela grande várzea da Paraíba. Então, tudo isso vão ser fatores determinantes e que marcam essa mudança, né, essa reconfiguração de onde essas famílias mais ricas estavam. A balaustrada, que era sinônimo de status e de beleza, foi deixada de lado. E com isso, os casarões ao redor também acabaram indo pro beleléu. E esse que está atrás de mim é um exemplar de 1919. Um registro histórico de um passado cheio de opulência. Em 1947, colocaram aqui o busto de Camilo de Holanda. E hoje, ninguém sabe onde foi parar. E a maioria das pessoas que por aqui passam no corre-corre do dia a dia sequer notam a sua falta. Triste, né? Da sua beleza desbotada, esquecida pelo radar das percepções culturais, a balaustrada e toda a sua extensão, na Rua das Trincheiras, é um patrimônio que, apesar de tombado pelo IPHAN, clama por atenção. Mas segura essa emoção aí. No próximo bloco eu te conto sobre um alerta que ecoa por mais de 50 anos. O Patrimônio volta já já, não sai daí. Voltamos ao Patrimônio e aqui, meus amigos, vocês sabem que a realidade é papum. Abandono e deterioração. A balaustrada, que antes era palco para admirar o pôr do sol, hoje convive com a intensa movimentação de automóveis na Rua das Trincheiras. A correria da vida, a falta de cuidado e a população que passa sem notar a presença desse monumento. É como se a gente estivesse cego para o que está bem na nossa frente. É um monumento tombado pelo IPHAN desde 1980. Mas o tombamento em si não garante salvação. É preciso muito mais do que um título, é preciso de atitude. Nós precisamos urgentemente de uma geoconsciência para entendermos a importância dessa paisagem para a identidade pessoense. A balaustrada das trincheiras é um pedaço vivo da nossa alma pessoense. Uma tela em branco esperando ser redescoberta, reescrita e, acima de tudo, revivida. Ela é a promessa de um futuro onde a história e a modernidade se abraçam, onde o passado ilumina os caminhos do presente e onde cada pôr do sol, mesmo com novas paisagens, continuará a ser convite, à contemplação e ao reencontro com a nossa essência. Porque patrimônio é a vida que precisa ser contada, preservada e sentida por todos. Venham fazer parte dessa história. A balaustrada é a história de uma João Pessoa que mudou, cresceu, mas que não pode esquecer de onde veio. Eu sou o Mike e o nosso rolê do patrimônio vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima com muito mais patrimônios da nossa capital do sol. Eu te vejo lá. Tchau, tchau!